como uma parada não programada, ela afeta mais do que somente a produção. Então vamos lá. Grandes empresas, elas têm uma programação de paradas anual. Por que eles fazem isso? Isso não é uma coisa que eles simplesmente acordaram e decidiram fazer nesse formato. O que eles fazem? Né? Eles programam que toda a planta ela vá parar por 30 dias, por 20 dias. E eles aproveitam esses 20 dias para poder dar férias para todo mundo da produção, do administrativo. Quem atua nesse momento é a equipe de manutenção, a equipe de engenharia, todos os terceiros. E vou dar um exemplo para vocês aqui, porque eu já participei de várias paradas de manutenção. E, por exemplo, a Klabin, a Suzano, que são empresas muito grandes, eles fazem mega paradas de manutenção. Então, quando essas paradas acontecem, inclusive, né, eles acabam mobilizando aí 1.000, 2.000 pessoas num período de 30 dias para fazer alguns serviços específicos. E por que eles mobilizam todo esse pessoal? Para que eles consigam fazer dentro desse prazo e fazer o combinado que já estava programado. Agora pensa comigo, se a gente não tem uma programação de manutenção, o que acontece? A gente para a máquina do nada, e quando a gente para a máquina do nada, às vezes tem 10, 15, 20 profissionais envolvidos naquela atividade, naquele momento, e isso vai impactar financeiramente na empresa, porque essa parada ela acaba gerando, né, vamos dizer assim, uma indisponibilidade do efetivo ali que está mobilizado, e inclusive a insatisfação do teu cliente também, porque vai gerar possivelmente um atraso na entrega da mercadoria e assim por diante. Então, essa programação, essa antecipação do problema, ela traz um ganho absurdo para a empresa. Então, é por isso que essas grandes empresas elas trabalham nesse formato. Então, elas programam todos os equipamentos para fazer essa parada, porque durante todo o ano eles trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, em turnos intercalados, para que o equipamento e a planta produza tudo que ela pode produzir e gerar o máximo de eficiência, o máximo de ganho para aquela empresa. Agora imagina, né, uma indústria como essa, por exemplo, que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, ter que ficar parando o equipamento, né, vamos dizer assim, toda semana, ou a cada dia sim, dia não, né, isso geraria, vamos dizer assim, uma ineficiência muito grande dentro do processo industrial. O ideal é sempre a gente ter uma programação preventiva e, se possível, antecipado para fazer esse processo. É a mesma coisa, isso eu até gosto de dar o exemplo, quando a gente compra um carro, né? Você compra um carro novo, aí o carro novo, quando você vai trocar o óleo, inclusive em algum momento eu tive uma palestra com o pessoal da Shell e eles explicaram que quando a gente troca o óleo do carro, na realidade a gente não está trocando o óleo porque ele está numa condição extrema. A gente está trocando isso bem antecipado. Então, por exemplo, se eu tenho que trocar a cada 10.000 quilômetros, se eu trocar com 15.000 quilômetros, não quer dizer que o óleo está realmente na condição de trocar. Talvez ele consiga chegar até 20, para daí ele chegar numa condição que ele vai estar degradado realmente. Só que se eu levar esse óleo num limite, eu vou colocar o equipamento numa condição talvez precária, eu vou colocar o equipamento em risco. Então o que eles fazem? Eles fazem uma programação bem antecipada, você acaba trocando mais vezes o óleo, mas você garante que o teu equipamento está funcionando. Isso é uma forma comum de se fazer. Então, quando eu não troco a cada 10.000, né, vou dando um exemplo que seja 10.000 quilômetros, eu comprei um carro zero, você vai perder a garantia. Por quê? Porque o fabricante ele não consegue te dar a garantia de algo que ele não tem controle. E para ele ter controle, ele precisa que você troque antecipadamente. Por isso que os carros aí conseguem rodar e a montadora consegue tranquilamente dar 5 anos de garantia, 8 anos de garantia em alguns casos. Porque se eles não tivessem não conseguissem mensurar isso, provavelmente muitas montadoras iriam quebrar porque eles não têm, né, o controle para poder dar essa garantia de uma forma tranquila. Então essa garantia ela está sempre atrelada a ter uma manutenção preventiva, a ter uma programação de parada e para que você faça antecipadamente, não quando chegue na condição extrema. Então isso é uma forma inteligente de você preservar tanto os processos da sua empresa, como também preservar o caixa aí da empresa e gerar mais resultado para o seu negócio. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para ver mais conteúdos como esse.